Ela é conhecida como a casa-museu mais encantadora de Londres. Nessa casa viveu o médico neurologista e psiquiatra fundador da psicanálise, que passou o último ano da sua vida no número 20 da Maresfield Gardens, aqui em Hampstead. É claro que eu estou falando de Sigmund Freud. Logo na chegada, a gente já consegue perceber o quanto essa casa é bonita, espaçosa e tem uma área externa bem grande. Bom, a gente acabou de chegar aqui na frente da casa. Tem um display aqui com algumas informações sobre horários e outras coisas. E tem até uma frase que foi dita pelo Freud, que está bem aqui, ó. 20 Maresfield Gardens. Nosso último endereço nesse planeta. Logo acima no vídeo é possível ver duas plaquinhas azuis, redondas, com os nomes Sigmund Freud e Anna Freud. Toda vez que uma casa na Inglaterra tem essas plaquinhas azuis coladas com o nome de alguém, significa que ali morou uma pessoa que ficou conhecida por ter realizado alguma coisa importante. Seja no mundo da arte, seja na medicina, seja uma pesquisa científica ou qualquer coisa parecida. A entrada do museu é pela porta lateral. Aqui a gente encontrou um jardim muito bonito, tranquilo e espaçoso, que foi batizado como um oásis de tranquilidade. Freud gostava de aproveitar seus dias aqui com a sua esposa Martha. Em maio de 1939, a família pôde comemorar o último aniversário de Freud no jardim com uma mesa repleta de presentes, cartões e flores. Um sofá foi montado para ele no jardim e era nesse sofá que ele estava deitado em 3 de setembro de 1939, quando a guerra com a Alemanha foi declarada e quando as primeiras sirenes de ataque aéreo soaram em Hampstead. Depois da morte de Freud, Anna Freud e sua companheira Dorothy Burlingham continuaram cultivando e desfrutando desse jardim. Anna possuía livros sobre jardinagem e catálogos sobre rosas. Segundo o museu, eles fazem de tudo para manter esse espaço o mais próximo possível do que ele era quando Freud vivia aqui. Por esse motivo, esse jardim ainda contém os mesmos tipos de plantas que Freud e Anna gostavam. Na sala de jantar, vemos algumas fotos antigas, um clássico relógio de parede e alguns displays espalhados sobre uma mesa que nos contam um pouco sobre algumas das pessoas que moraram na casa. Uma peça bem interessante é esse pequeno monitor com algumas filmagens antigas de Freud desfrutando alguns momentos em família. E finalmente a gente chega na parte mais interessante dessa visita, que é o consultório onde Freud atendia os seus pacientes. É um salão amplo com 2 espaços separados dentro de um mesmo cômodo. Aqui tudo parece muito conservado e organizado. Entrar aqui dentro é muito interessante, porque dá a impressão de que você se transporta para aquela época. É como se você se encontrasse um pouquinho com Freud. A impressão que a gente tem é que ele a qualquer momento pode entrar pela porta e te convidar para tomar um chá. E, bom, a gente tem centenas e centenas de objetos dele aqui que contam um pouco da história dele, que contam um pouco dos costumes dele, das coisas que ele gostava. E talvez o objeto mais representativo e mais icônico seja o divã onde ele atendia os pacientes dele. Eu me pergunto, será que os primeiros pacientes do Freud tinham noção que ele viraria esse ícone? Eu acho que não. Nesse espaço é possível encontrar uma imensa coleção de objetos antigos vindos do Egito, Grécia e Oriente. Freud adquiriu boa parte dessa coleção em lojas de antiguidades em Viena durante o tempo em que viveu lá. Segundo ele, essa coleção seria sua segunda paixão. A primeira seria seu vício em cigarros. Dentro desse armário estão, sobretudo, o guarda-chuva, os sapatos de Freud e até os seus óculos. Freud nasceu em 1856 na Áustria.
Conhecido como pai da psicanálise, ele desenvolveu a técnica que consiste no diálogo entre paciente e psicanalista. Muitas das teorias criadas por ele são debatidas até os dias de hoje, e apesar de muitos profissionais discordarem de alguns dos seus pontos de vista, é indiscutível a importância que Freud teve e continua tendo para o estudo da ciência psicanalítica. Embora refugiado, Freud teve a sorte de conseguir receber todos os seus pertences aqui em Londres. Uma das curiosidades mais polêmicas sobre Freud era o uso que ele fazia da cocaína. Ele chegou a recomendar o uso da droga não só como estimulante, mas também como analgésico, e até escreveu vários artigos sobre as qualidades antidepressivas da cocaína como medicamento. Depois de algum tempo, a comunidade médica fez alguns estudos mais aprofundados sobre a cocaína e acabou descobrindo vários efeitos negativos da droga, como euforia, anorexia, depressão e dependência. Depois que isso aconteceu, Freud deixou de usar a cocaína. Isso foi em 1895. Ele nunca mais falou sobre o assunto. Uma das peças mais interessantes desse museu, sem dúvida, é o quadro de Salvador Dalí. Salvador Dalí visitou Freud em Londres e fez um retrato dele. Freud foi uma grande influência no movimento surrealista. Subindo essas escadas, a gente chega até o Half Landing. Esse espaço conta com 3 janelas bem grandes, por onde a luz do sol passa, iluminando todo o ambiente. Esse era o local favorito de Anna e Martha. Chegamos então ao quarto de Anna Freud. Anna nasceu em Viena no dia 3 de dezembro de 1895. Ela foi a 6ª filha de Freud e a única a seguir os passos do pai, tendo inclusive sido analisada por ele. Anna se especializou em terapia infantil. Nesse quarto é possível ver vários de seus objetos pessoais, incluindo alguns livros publicados por ela, uma escrivaninha com uma máquina de datilografar, algumas fotografias, certificados que ela recebeu ao longo da vida e até um divã. O museu também conta com uma loja cheia de produtos originais exclusivos, livros sobre Freud, livros sobre psicanálise, literatura e outros temas bem relevantes, além de alguns souvenirs muito bem-humorados para você levar de lembrança ou dar de presente. Depois dessa visita, eu resolvi mostrar para vocês a estátua de Freud que fica muito próxima do museu. Descemos a rua e fomos até lá. Durante a minha pesquisa, eu descobri que havia uma estátua feita em bronze localizada na junção das ruas Fitzjohns Avenue e Belsize Lane. O escultor austríaco Oscar Niemann havia lido sobre Freud na adolescência e tentou contato com ele, mas foi rejeitado por Freud. Porém, depois que Niemann ganhou sua reputação em Bruxelas, ele foi abordado pelo assistente de Freud, Paul Federn, em 1931, que pediu para que ele esculpisse Freud em seu 75º aniversário.
Niemann terminou os bustos de Freud em madeira, bronze e gesso, e Freud escolheu manter o retrato de madeira para si. Esse busto de madeira está em exibição no museu que nós acabamos de visitar. Uma história engraçada sobre o trabalho de Niemann é que certa vez a governanta de Freud, Paula Fitch, disse que Niemann havia feito Freud parecer muito zangado. E Freud respondeu: "Mas eu estou zangado. Estou zangado com a humanidade." Depois de visitar a estátua, subimos um pouco no mapa para visitar o lugar onde estão as cinzas de Sigmund Freud, o Golders Green Crematorium, que foi o primeiro crematório a ser inaugurado em Londres e um dos crematórios mais antigos da Grã-Bretanha. Embarcamos no ônibus da linha 13 e depois de 20 minutos de viagem e alguns metros seguindo pela rua, chegamos à porta do crematório. Bom, a gente está aqui agora no Golders Green Crematorium para ver aonde estão as cinzas do Freud. Dá para perceber que é um lugar bem bonito e tem várias pessoas famosas da Inglaterra sepultadas aqui, ou que tem suas cinzas aqui como lugar de descanso. O baterista do The Who tá logo ali atrás. East Columbarium. É por aqui que a gente começa a fazer o caminho até onde estariam as cinzas do Freud. Eu conversei com um rapaz na recepção e ele me informou, ele me deu esse mapa aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, e ele me informou que as cinzas do Freud estão bem aqui, ó. Ernest George Columbarium, que é essa porta aqui. Devido à situação do Covid, né, a gente não está podendo entrar para visitar, então infelizmente isso eu não vou conseguir mostrar para vocês. O máximo que a gente vai conseguir chegar nessa jornada é até aqui. Eu conversei com o pessoal da recepção e eles me disseram que algumas coisas estavam sumindo quando eles abriam para visitação, né? Então esse foi um outro motivo que levou eles a fechar esse salão. E o outro motivo é o que todo mundo já sabe, né? A pandemia, e por conta disso ele está fechado. Ele disse que não sabe quando eles vão reabrir e nem se eles vão reabrir. Então o máximo que a gente vai conseguir chegar das cinzas do Freud é até essa porta aqui. Como a gente não teve acesso ao lugar onde estão as cinzas do Freud, eu busquei algumas fotos na internet para mostrar para vocês como é esse espaço. Ele é conhecido como Freud Corner. Além da urna de Freud, existem outras pequenas urnas com outros membros da família dele depositadas no mesmo local. Mas é isso, gente. É emocionante fazer esse passeio. É muito louco saber que o Sigmund Freud, que as cinzas dele estão ali dentro. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi uma viagem pela história, porque eu me interesso muito por essas coisas e acho que pra quem se interessa vai acabar gostando desse vídeo também. É isso. Valeu!
Eu acho que para quem estuda psicanálise, esse é um passeio obrigatório, então se você tiver condições de vir, programe-se e venha, porque é muito interessante. E mesmo se você não estuda psicanálise, mas se você se interessa pela vida, pela história do Freud, eu diria que esse passeio só tem a acrescentar na sua carga cultural e até acadêmica. E vale muito a pena.